propósito é que nós queremos, e isso significa formar uma coalizão entre os pensadores, os pesquisadores, os militantes, os atores políticos institucionais, os atores sociais, para que possamos transformar essa questão numa agenda pública, uma agenda pública necessária porque ela se intensifica com a pandemia. E o que vem me preocupando, e até a ideia de que o argumento principal desse novo Estado, né, que, como a gente colocou bem no início das nossas discussões, que a gente está fragilizando o Estado social, da participação democrática, a ideia de desmontar a estrutura do Estado, dos conselhos, versus o princípio da eficiência. Porque a eficiência, do ponto de vista do direito administrativo, não é bem isso que estão querendo encampar para nós como discurso. E aí, à luz dessa questão, precisamos enxugar o Estado, vamos reduzir a participação, o número de conselheiros. Isso vem como uma construção já desde o governo federal, passando pelo nosso governo estadual e, com certeza, nossos conselhos metropolitanos. Então, isso me preocupa muito. E também fazer uma pergunta, se dentro dessa agenda do governo do Estado, que vai ser apresentado como repactuação das regiões metropolitanas, traz a preocupação do nosso PDUI, porque dentro da ideia de Tingo Implaza, MTU, a própria CDHU, a gente não tem na própria Implaza mais alguém que institucionalmente brigue por um plano diretor, quem que vai encabeçar essa discussão e se é que ela vem para a nossa estrutura no ano que vem. Então, seriam essas considerações. Obrigada. Você tem uma desmobilização de equipes técnicas, você tem desmobilização de instituições, inclusive, né? Uma reorganização do governo por conta da crise econômica, etc. e tal. A primeira coisa que foi extinta em São Paulo foi a Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano. Ou seja, a questão metropolitana não é uma questão de fato para os governos nacional e estadual. Quando eu estava na prefeitura de São Paulo, com o Vicente, ele me mandou para uma reunião em Barcelona de um grupo chamado Metrópole. Esse grupo chamado Metrópolis é um subgrupo da CGLU, que é as Cidades e Governos Locais Unidos, que junta todas as grandes cidades mundiais. Né? O principal problema deles era a governança de quase todas as metrópoles que estavam presentes. Duas não se queixavam muito disso. Uma era Barcelona, porque Barcelona tem um governo provincial já, então ele tem como articular essa questão metropolitana do ponto de vista institucional. E outra era Vancouver. E Vancouver é um caso curioso, porque é uma demanda dos municípios da região metropolitana, uma articulação metropolitana e uma governança metropolitana. Ou seja, os próprios municípios faziam isso. Eu estou me questionando aqui no Brasil como que isso poderia acontecer, né? Aqui no Brasil, primeiro, cooperação entre municípios não é uma coisa lá muito viável, que aconteça com muita frequência. Mas você tem os consórcios na região metropolitana, principalmente na região metropolitana de São Paulo. O Paulo aí já viveu um pouco isso, né? Porque a forma que o PDUI estava sendo feito em São Paulo incluía os consórcios na composição do gerenciamento técnico da elaboração do PDUI. E aí a questão que eu deixo para vocês discutirem é se o consórcio pode ser uma alternativa de articulação de baixo para cima ou ele pode ser mais uma coisa a embaçar a solução da governança. Quando se discute cidades, é muito forte a questão de Francisco Morato, porque Francisco Morato, nosso município, ele está dentro da região metropolitana. Cidades são esses organismos que tanto se vive, mas às vezes o cidadão comum, ele ainda não foi convidado para fazer ou ter espaços de reflexões como essa, trabalhando os diversos coletivos, as várias formas, trazendo a questão habitacional, econômica, trazendo inclusive pautas relacionadas à sustentabilidade. E eu quero dizer que estou muito feliz por todas as contribuições, porque nessa nova jornada, eu sou geógrafo também, me formei em 2009 pela Universidade de São Paulo, a USP, e depois que eu saí da academia, poucas oportunidades acabei tendo como essa de hoje. E é bem interessante, porque juntamente com o nosso colega, o Anderson também, vereador eleito, essa vai ser uma temática para ser colocada em pauta aqui em Francisco Morato, sempre com esse caminho norteado por pessoas, por equipes e grupos como vocês. E claro, né, agradecendo aqui o nosso deputado
deputado Maurici, que foi a pessoa que, de pronto, já nos colocou nessa, inclusive com a união de todo esse grupo, buscando, enfrentando e propondo soluções colaborativas. Então, gostaria de deixar aqui esse grande agradecimento dessa oportunidade de dizer que isso é norteador. Isso já vai de encontro àquela resistência de se criar políticas partidárias de discussão nesse sentido. Muito obrigado. De que essa é uma questão eminentemente política. Para além das questões técnicas, científicas, que eu acho que há um acúmulo bastante razoável aqui pelas explanações, mas o fato é que essa agenda não impacta os partidos políticos e, lamentavelmente, não impacta os partidos de esquerda. Vamos pensar o seguinte: qual foi a centralidade da temática metropolitana nas eleições de 2020? Qual foi o peso desse debate na campanha de 2020? São Paulo, as cidades do ABC, que o PT governou as principais cidades da região metropolitana de São Paulo. E essa agenda não foi impulsionada. Não quer dizer que não houve iniciativa, claro que houve, mas ela não teve centralidade. Se nós não colocarmos isso na agenda, no campo democrático, como uma questão central, essa agenda não vai avante, ela não vai prosperar. Então ela é uma questão eminentemente política. Gostaria de sublinhar aqui a importância do tema da segurança hídrica. Em 2014, houve uma seca monumental no estado de São Paulo, em particular afetando dramaticamente a região metropolitana de São Paulo. O sistema hídrico, vamos falar do Comitê do Alto Tietê, não teve protagonismo nenhum, o Comitê do Alto Tietê, praticamente nenhum, porque ele não está na prioridade dos prefeitos da região, nem do governo do estado. Não é prioridade formular e fortalecer esses espaços institucionais. Então, se nós não travarmos a luta política, e aí tem um aspecto, que é a questão da conscientização, o trabalho de conscientização, eu acho que é disso que se trata. Por fim, eu gostaria de colocar aí como uma perspectiva de desenvolvimento dessa temática no futuro, colocando aqui para a direção da ANSUR, eu acho que é importante a gente conversar mais sobre a experiência de Vancouver, Barcelona, conversar mais sobre a experiência internacional, porque é importante a gente conhecer o estado da arte em outros países, como é que os outros países estão enfrentando essa agenda. Então, é basicamente isso que eu queria já registrar. Então, eu gostaria de, em primeiro lugar, recomendar que a gente fizesse uma leitura da proposta orçamentária que deve estar aí na Assembleia, em que a questão metropolitana aparece com verbas pífias, talvez só para elaboração das audiências públicas, em algumas das 6 regiões metropolitanas que o Estado tem. E, ao mesmo tempo, observar o volume de verba destinada a emendas parlamentares. Então, acho que essa questão é bastante importante quando a gestão do governo do Estado, especialmente, se declara interessada na relação Estado-município, eliminando essa intermediação do que os arranjos territoriais permitem, né? E, ao mesmo tempo, eu estou também muito curiosa ou preocupada com o que, no âmbito da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, e aí a participação do Marco Aurélio é muito importante, como é que a gente pode acompanhar o quanto o tema metropolitano vai estar devidamente ancorado, uma vez que um dos apoios a essa política nacional, que seria a discussão de uma política de ordenamento territorial, ainda não está explicitado. Muito obrigada e parabéns pela iniciativa, esse seminário está muito instigante. Queria falar 3 coisas rápidas, então. Primeiro, eu concordo com o ex-prefeito José Machado sobre a questão da característica política desse tema e da necessidade, portanto, de diretrizes políticas em relação à intervenção de prefeituras e de regiões no que se refere à construção de projetos de caráter metropolitano. Em segundo lugar, dizer, e aí um pouco eu respondo também à questão do Miguel Mateu, esse foi um tema muito central do ponto de vista do consórcio Grande ABC entre 2015 e 2016, após a aprovação do Estatuto das Metrópoles,
os consórcios participaram na mesa de governança, isso foi muito interessante do ponto de vista da construção do PDUI da região metropolitana de São Paulo, mas havia, e há talvez ainda, um diferencial muito grande de capacidade em relação a consórcios que foram formados e, portanto, a elaboração de um projeto específico de PDUI alternativo se deu a partir do consórcio ABC, prefeituras de São Paulo e de Guarulhos. E importante notar que a questão de consórcios como estruturadores de projetos metropolitanos é um dos elementos apontados também na literatura dos consórcios como ferramentas de implementação de projetos, de implementação de ações metropolitanas. Acho que isso é uma questão também interessante e importante, muito embora a gente tenha um longo caminho para andar pela frente, mas eu queria chamar a atenção, por exemplo, do consórcio de transportes da região metropolitana do Recife, dialoga justamente com essa perspectiva. E, por fim, uma outra alternativa que seria trabalhar com focos bastante específicos e relativamente reduzidos em relação a temáticas, né? A gente tem temáticas, por exemplo, a mudança climática, onde o consórcio do ABC também elaborou um projeto de redução de emissão de gases de efeito estufa, mas isso não pode acontecer numa micro-região de uma região metropolitana. Tem que ser um projeto metropolitano. E, portanto, a experiência, a meu ver, da região metropolitana da Grande Vitória é bastante interessante nesse sentido, porque trabalha com 3 temas muito claros, além do tema do macrozoneamento territorial. Então, eu creio que ela pode nos informar muito especificamente sobre avanços possíveis, assim como a experiência de Belo Horizonte. Lembrar que Belo Horizonte tem um primeiro plano anterior ao Estatuto da Metrópole, lá de 2011, talvez também possa nos informar sobre potenciais de avanço em relação a esse tema, ressaltando de novo a fala anterior do José Machado sobre a absoluta necessidade de diretrizes políticas, porque senão a gente não vai, de fato, sair do lugar. Muito obrigado, Granato. As minhas pesquisas, né, inclusive eu acho muito interessante a crítica que fez o professor Klink sobre a questão de analisar muito as questões do ponto de vista do dever ser, né, do ponto de vista jurídico, uma perspectiva tradicional e não da perspectiva da realidade, né? E nesse aspecto eu diria o seguinte, que a minha tendência é observar a ideia de região metropolitana, a ideia de consórcio, a ideia de comitê de bacia, como referiu o Machado com muita precisão, né? Mas a minha tendência é observar, em primeiro lugar, a pertinência dessas estruturas, entre aspas, né, com relação ao princípio democrático, né? Porque a minha tendência de pesquisa é mais ver tanto a ideia da região metropolitana quanto as outras ideias como consórcios, comitês, mais não como estrutura propriamente, mas como mecanismos de conhecimento e composição de territórios e povos, mais ligada à ideia do princípio democrático e da instrumentalização desses mecanismos e menos na ideia de uma institucionalização que tem gerado, no final das contas, há uma frustração efetiva no que diz respeito a essa ideia dos mecanismos quase públicos, né, de participação e de democratização. Por quê? Porque há uma prevalência daquilo que são os órgãos chamados técnicos, entre aspas, né, que, na verdade, fazem uma cooptação política a partir desse discurso técnico. A minha questão, digamos assim, é exatamente nessa questão da disciplina política da região metropolitana. Quer dizer, como é que nós efetivamente falamos? A gente fala em política, a gente está falando em democracia, a gente está falando em construir democracia. Então, o retrato, digamos assim, do abandono das regiões periféricas que a Carolina bem estabeleceu, em comparação com os desejos de uma regulação jurídica, né, é uma coisa que me choca bastante. Uma intersecção que eu acho que é importante a gente ter em conta do âmbito das nossas estratégias, seja na EMSUR, né, estou falando aqui
também dentro da IMSUR, quanto, né, nas estratégias de pesquisa, na universidade, né, e também na implementação das políticas públicas, que é o seguinte, né, enquanto a gente tem uma dimensão muito abstrata e efêmera, né, da dimensão e da governança metropolitana, na prática é preciso que a gente talvez levante, pesquise, externalize, sistematize que há um conjunto de práticas, né, interfederativas, né, de articulação política organizadas na implementação de grandes projetos urbanos de interesse, né, quando se há interesse na sua implementação, né? Então, olhando para dentro de São Paulo, a gente veio assistindo e cada vez mais, né, a o que a gente chama lá dos grandes projetos urbanos, os projetos de intervenção urbana, todos eles com uma amarração e articulação interfederativa, né, muito organizada, certo? Né? Num pleito, né, que articula com o mercado imobiliário ou de obras públicas e outros, mas hoje está mais na pauta é o PIO do ginásio do Ibirapuera, que é um projeto do governo do estado, que precisa de uma nova regulação urbanística do município de São Paulo, e isso está sendo feito, né, e está na agenda, está na pauta, está sendo... Lógico, o governo do estado nunca teve, né, nunca tem uma matéria, né, de consulta pública na implementação dos seus grandes projetos urbanos, né, ou de infraestrutura, como é, no caso dos municípios, os planos diretores. Há, né, um conjunto desses projetos, seja na área de mobilidade, né, em São Paulo assistimos lá a manifestação de interesse privado dos 27 terminais municipais de ônibus, né, na capital. Ora, se isso não é um projeto de interesse metropolitano, né, enfim, não sei o que seria. Então, o que eu, né, acho bacana a gente ter em conta, né, nós, enquanto pesquisadores, formuladores, né, e gestores, né, e tal, é a gente também materializar, né, um conjunto de práticas, né, que vem sendo, né, articuladas, quer dizer, tem um modus operandi, né, tem agentes interessados, tem financiamento, todas essas parcerias públicas dos PIOs, hoje 40 em São Paulo, tem agentes interessados do poder público, do poder privado, estão fazendo desenho, projeto, território, né, ou seja, há uma agenda muito concreta, né, que tem um modus operandi dessa realização, e eu acho que é importante a gente fazer uma crítica, né, e também uma estratégia de articulação, né, e de publicização dessas questões para ganhar terreno nessa agenda metropolitana e de governança, enfim, que possa superar justamente essas práticas, né, de uma maneira mais, né, sistemática, pública e democrática, e numa plataforma, né, quer dizer, o PDUI poderia ser uma plataforma de debate sobre todos esses projetos que acontecem, estão acontecendo nos vários municípios de uma região metropolitana. Tem um PDUI que colocasse numa mesma plataforma de discussão, né, essa questão. Isso era uma contribuição que eu queria fazer. Obrigada. A professora Mariana perguntou um pouco daquela fala introdutória do Maurici, de a gente teve uma conversa informal com o secretário de Desenvolvimento Regional, que caminha na ideia de propor para a Assembleia Legislativa em março uma reconfiguração da estrutura institucional das regiões metropolitanas. O que é isso, a gente ainda não sabe, mas o que a gente vê a parte histórico do governo Dória desde que assumiu é de cortar tudo, extingue, como foi o caso da Implaza, extingue, como foi o caso da MTU, e não necessariamente as atribuições elas são realocadas, né? Inclusive, já dando um retorno para todos e todas aqui do que o mandato tem feito nesse sentido, né? Nós apresentamos requerimentos de informação sobre todas as regiões metropolitanas, tendo como eixos, vamos dizer assim, desse requerimento, 4 pontos. O primeiro sobre o PDUI, e aí já dando de informação que a gente tem 2 PDUIs aprovados nos conselhos, né? Mas eles não vieram para a Assembleia, eles estão soltos aí, provavelmente lá na Casa Civil. Então, a gente também não tem como pautar aqui, tem como pautar, mas eles não vieram para a Assembleia ainda, que é o caso da de São Paulo e da Baixada Santista. Então, o requerimento de informação, ele trata do PDUI, trata da questão da Implaza, de para onde vão as atribuições da Implaza, e isso, pelo que a gente apurou assim informalmente, evidentemente, nem eles sabem para onde foram as atribuições da Implaza, nem para o governo, nem para onde foi, nem para onde vai, eles não sabem muito bem o que fazer. Em relação aos conselhos, né, porque o Conselho, por exemplo, de Desenvolvimento aqui da região metropolitana de São Paulo, por que esse conselho não se reúne? E aí, já dando um retorno também, teve um outro deputado que fez um requerimento de informação aqui pela Assembleia, o deputado Caio França, perguntando sobre o PDUI da Baixada Santista. E a resposta da Secretaria de Desenvolvimento Regional foi no sentido de, olha,
nesse momento a gente está com a pandemia, não dá para fazer nada, não temos condições, enfim, foi uma coisa tirando o corpo e jogando a culpa para a pandemia. E também o requerimento trata da questão dos fundos, né, que a gente discutiu um pouco aqui, mas de onde sai o dinheiro, né? Qual que é o financiamento das regiões metropolitanas? Se a gente pegar o que foi aplicado em fundos de caráter metropolitano em 2019, por exemplo, que é a última informação que a gente tem aqui, é muito pouco. Evidentemente não dá para fazer nada. E aí o que a gente imagina que vai nessa questão da proposta de reconfiguração? Tem uma fala do secretário, e aí é extremamente informal, e assim, estamos aqui num ambiente confortável para dizer, mas assim, olha, tem uma estrutura que tem agência, tem conselho, tem uma estrutura lá de muita gente para pagar e a gente tem que enxugar, tem que cortar gasto. Então, eu não sei muito bem o que esperar disso, mas pelo histórico do governo Dória, como a gente disse, extingue e a gente não sabe para onde vai. Eu não lembro exatamente quem que colocou isso, mas os consórcios, a estrutura de baixo para cima, para pautar a questão metropolitana de baixo para cima, se é melhor ou pior do que de cima para baixo, não sei se é mais ou menos nesse sentido, mas hoje a gente tem aqui representantes, por exemplo, tem vereador de Francisco Morato, a gente tem lideranças locais, tem um movimento que o mandato está tentando, em alguma medida, construir, que vem de baixo para cima. Se os municípios se organizarem, se a gente tiver esse movimento de baixo para cima, eu acho, aí opinião minha, pessoal, que é mais fácil a gente pautar. E aí vai um pouco ao encontro do que a gente conversou aqui, sobre cidadania metropolitana, sobre as pessoas compreenderem a agenda metropolitana, né?